Tem um tema aqui bastante delicado, porque ele, de certa forma, ele critica a meditação. Acho que quem conheceu, já assistiu os meus vídeos, sempre percebe que eu valorizo muito a meditação na nossa vida, mas será que ela sempre é bem usada? Eu já tinha certa desconfiança de que nem sempre ela é bem usada. E uma vez eu li um artigo chamado Mac Mindfulness, ou sobre Mac Mindfulness, que é uma definição, é uma conceituação da meditação ou o mindfulness ser usado de uma forma inapropriada. Esse Mac, ele simboliza a meditação sendo usada para tornar o praticante mais escravo ou aprisionado ao sistema. E realmente faz muito sentido isso. Se a pessoa encara meditação como calmante, como a pessoa, vamos supor, receber um tranco e se manter na boa, ela vai realmente estar usando a meditação para, de repente, engolir mais sapo, de repente se sujeitar a uma carga horária de trabalho enorme. Ela vai se sujeitar a, no seu trabalho ou em outras coisas, fazer atividades que vão contra a sua própria natureza, o seu próprio bom senso, a sua própria compaixão, a sua própria intenção ou propósito de vida. Porque a meditação deixou a pessoa calma. Ela, em vez de ficar cada vez mais estressada com a situação que ela vive, inclusive familiar pode ser, então em vez dela realmente mudar, ela se acalma e começa a viver sem tirar os espinhos. Ela convive com os espinhos da vida sem ter uma mobilização para transformá-los. Meditação não é calmante. Meditação é nós encontrarmos a nossa própria verdade, o fluir, é ter uma consciência desperta ao momento na qual a nossa verdade, o nosso ser, a nossa verdade interna se expresse, se manifeste. E muitas vezes essa manifestação, ela pode ser de rebeldia, ela pode ser de tirar o espinho, ela pode ser de protesto, ela pode ser de indignação, ela pode ser de eu não me sujeitar ao comando do sistema ou à lógica do sistema. Algo verdadeiro, borbulhante, vívido, puro, surgiu, aflorou, manifestou-se em função de uma consciência presente, em função de um silenciar dos argumentos da mente, em função de tirar a mente e permitir com que o ser tome conta, tirar o comando da própria mente. Esta é a proposta da meditação. Em sua essência é isso. Então, se uma pessoa, ou por exemplo, um empresário, ele vai contratar um professor de meditação para que os funcionários sejam mais dóceis, obedientes, pacientes, então esse professor ele tem muito que avaliar se é isso mesmo que ele quer passar, se é isso mesmo que ele quer fazer as pessoas entender que seja meditação. Porque em essência não é isso. Meditação não é calmante. Meditação é o encontro da própria verdade. A paz que as pessoas vão buscar na meditação, ela não é por aí. A paz, ela acontece quando nós agimos em sintonia com as nossas verdades mais profundas. Aí sim surge a paz. Agora, se eu estou agindo contra
as minhas verdades mais profundas, seja em que dimensão for, familiar, profissional, seja em que dimensão for. Se eu estou agindo contra, então eu não vou ter a paz autêntica. Eu posso tomar comprimidos, mas aquilo não vai resolver a questão, aquilo vai simplesmente camuflar uma insatisfação. Então é importante que a gente entenda qual que é o propósito essencial da meditação. Eu diria, eu vou repetir, porque me parece assim que é difícil de assimilar. Meditação é estar tão presente, tão com a consciência voltada para o momento, que a mente diminui o seu ruminar. E aí o fluxo da minha verdade interna se manifesta. Existe um fluir que vem a partir do próprio estado de presença, que não é mais o fluir que vem dos condicionamentos. E isso muitas vezes vai contra o sistema. Então, meditação é para rebeldes, é para desafiadores, é para pessoas que buscam a individualidade, é para pessoas que não se sujeitam a regras, que no fundo vão contra o que há de mais sublime em si mesmos. Aí passa a haver um questionamento de várias coisas. Eu vou dar alguns exemplos. Se, por exemplo, a pessoa ela tem determinada consciência profunda das consequências de determinados atos, ela pode não se sujeitar, por exemplo, fazer mal a outra pessoa. Se tem uma modelo, por exemplo, que tem plena consciência da crueldade de vestir uma roupa de pele, ela vai, se ela tiver realmente coerência consigo mesmo, vai prevalecer a sua coerência sobre o lucro que ela teria com essa passarela. Isso é desafiador. A pessoa passa a ter conflitos. Por exemplo, a pessoa ela quer ganhar dinheiro. Então ela vai investir o seu dinheiro em empresas lucrativas. Ela vai ser muito mais criteriosa. Se ela investe em uma companhia, uma empresa que promove destruição em qualquer nível, seja alimentos, seja refrigerante, seja indústria bélica, seja pecuária, seja o que for, que ela perceba que aquilo é destrutivo, ela não vai investir o seu dinheiro naquilo, mesmo se aquilo desse lucro. Então, isso é ser ela mesma, isso é ser liberto, isso é uma realização interna que não vem dos padrões que a sociedade quis impor na nossa mente. Isso é libertação. Agora, quem quer isso? Então, a mensagem é: meditação é encontrar a sua própria ou as suas próprias energias internas, permitir com que elas fluam independentemente das consequências. A coerência consigo mesmo é desafiadora. Você vai encontrar o aplauso não externo, não vai ser aplausos externos. Porque se você só quer aplauso externo, você vai se trair. O aplauso é interno, é a coerência. É um desafio constante dentro dessa sociedade que a gente vive. Então, resumindo, meditação, em essência, é para pessoas que têm coragem de serem rebeldes.